Olá, seja bem-vindo a mais um Extracapitular Podcast, o podcast da Alumni Brasil. Hoje estou aqui com nossos irmãos Igor Ritter. Olá pessoal, tudo bem? Agora eu tenho minha própria câmera, essa é a câmera do Igor. E Matheus Bandeira. Olá. Olá, boa noite, vai falar mais. Nossa, poucas ideias, né? Porque o assunto de hoje é sério. É verdade, entendi. eu tô brincando aqui. Hoje é um assunto muito sério que mexe com o nosso bolso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre economia, vamos trazer algumas dicas aqui, algumas dicas financeiras, de economia doméstica, falar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, em mais um episódio aqui do Extracapitular Podcast, nesse estúdio maravilhoso, né, Bandeira? A gente sempre aqui muito bem recebido, acolhido nessa estrutura do Estúdio Leste, estúdio no qual cada dia a gente percebe uma melhoria nova. Deixar o recado aí para todos os nossos irmãos que têm interesse em produzir conteúdo audiovisual na região metropolitana de Belo Horizonte, @estúdio.leste no Instagram, entra lá, conversa com o nosso irmão Cadinho, vai fazer um orçamento no precinho para você lá e com certeza vocês vão fechar negócio. Gravar cursos online também é possível. Cursos online, qualquer tipo de audiovisual eles produzem aqui. Exato. É isso aí. Ô Igor, fala um pouquinho pra gente sobre como o pessoal faz para participar aqui do nosso podcast. Para participar do Extracapitular Podcast, você tem que acessar o nosso Instagram e seguir ali o Instagram da Demolei Alumni Brasil, que é @Demolei Alumni Brasil. E lá, o que tem? Você tem os posts que a gente faz sobre o podcast, tem os stories que são dos bastidores do que acontece nas gravações, e você também pode mandar mensagens e responder ali as interações para aparecer aqui no podcast. Então, meu irmão, se você quer participar desse projeto, acompanha no Instagram, segue lá para não perder. É isso aí. Boa. É isso aí. Então, bora pra pauta. Bora, mas antes roda a vinheta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação financeira e economia. A gente vê que o Sênior Demolei, principalmente, né, os irmãos mais velhos, após os 21 anos, 22 anos, geralmente é a fase onde o Sênior Demolei está ali terminando a faculdade, né, a grande maioria está nessa fase já ali de entrada no mercado de trabalho e tem que começar, às vezes, se virar sozinho, né? Começa a pensar em sair de casa, morar sozinho, sair da dependência dos pais e tem que lidar com dinheiro. E lidar com dinheiro não é fácil, né? Não é só a questão dos ganhos, né? Porque você ganha o dinheiro ali, mas no final do mês tem as despesas, né? Vem o governo e tira de você. Não só o governo, né? Mas o iFood. O iFood Uber, tira bastante. Os serviços de stream, Sim. né? Ali o Spotify, a Netflix, enfim, né? Então são os nossos hábitos de consumo, né? Aquilo que a gente consome no dia a dia e isso impacta no nosso orçamento. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A nossa comissão preparando a pauta aqui trouxe uma informação diretamente do IBGE, que vai aparecer aqui, né? Que apenas 20% das famílias brasileiras possuem algum tipo de planejamento financeiro. E isso é um número até, assim, que deixa a gente um pouco espantado, né? Que poucas pessoas estão se planejando financeiramente. E nós não estamos na economia lá essas coisas, né? A maioria das pessoas trabalham para sobreviver, né? Vamos colocar assim, para colocar o pão dentro de casa. Mas, enfim, a educação financeira também é um tema que é muito importante e a gente vai discutir educação financeira muitas vezes quando a gente está na faculdade, quando a gente começa um curso superior, até então no ensino médio, no ensino básico, pouco se fala de educação financeira, né? De educar ali desde jovem, né? As crianças, que tudo na vida tem um custo, né? O famoso não existe almoço grátis. É verdade. E aí, Igor, fala um pouquinho pra gente sobre sua experiência. Vamos falar um pouquinho assim, a partir do momento que você, sei lá, começou o seu estágio, que você começou a ter seu primeiro dinheiro, como é que foi a sensação? Não, a primeira sensação é muito boa, que você pode fazer coisas que você não pode fazer, né? Você pode... Enfim, eu não posso falar aqui, mas a primeira coisa... Mas a segunda coisa que eu fiz foi poder, por exemplo... assinar, na época eu acho que era até o Spotify, você citou aí, mas tipo assim, tem uns serviços, né, que você contrata e tal, então veio essa coisa muito boa e era um momento que eu passei a entender que eu tinha que
calcular esse valor, né? Para me planejar. Eu não sou, tipo, mega planejado sobre isso. Quando o Felipe veio aqui, acho que ficou bem claro, né? Que ele veio num outro falando episódio. nisso, vamos colocar aqui o episódio recomendar o episódio que o nosso irmão Felipe Brito, que é especialista nessa área financeira e investimentos, trouxe aqui várias dicas, né? Aí foi uma coisa mais profissional, falando de investimento, de poupança, sobre essas questões que a gente... É importante saber, né, sobre o nosso dinheiro. Sim. E não só guardar. As pessoas me dizem, vão guardar dinheiro, né? O famoso guardar dinheiro dentro na poupança ou no colchão, né? Mas fica o episódio aqui de recomendação. Sim, muito bom. Mas assim, até engraçado, você falou, meu primeiro, quando eu comecei o estágio, eu acho que, tipo assim, recentemente eu comecei a olhar para isso de verdade, assim, de realmente pensar em economizar num ponto que... eu quero fazer uma coisa, então para isso eu tenho que deixar de fazer outra, né? Aí você vai olhar. Aí quando você faz uma análise de que são seus custos, né? Você começa a anotar, ó, essa conta vai para isso aqui vai para lá, isso aqui vai... Você vai vendo tanto de coisa, né? Porque antes eu ia pagando só, né? Aí depois eu fui vendo, pô, isso aqui tá caro, né? Um bom exemplo, assim, que acho para começar, que eu tinha até falado com vocês, conta de celular. Eu trabalho home office, então... Bate aqui. Então eu não preciso tanto de dados móveis, né? Vamos dizer assim. E hoje as operadoras vendem a internet, basicamente. Então, ligação e SMS hoje mas eles dão a ligação, né? E isso é uma mudança de consumo. Sim. Isso é um hábito de consumo. Porque antigamente era muito engraçado. Eles vendiam minutos de ligação. Você pagava pelo minuto de ligação. Então, internet nem tinha, né? Era uma coisa secundária. E depois os pacotes de telefonia móvel foram mudando e migrando hoje, que são basicamente pacotes de dados. Você compra, eu quero 10 GB por mês, 15 GB, 50 GB, e eles já... Aí quando ligam, né? Igual ligam todos, santo dia, por favor... Oi, vivo, claro, chega. Não precisa me ligar todo dia, porque eu já tenho celular, um plano, né? Não preciso de ofertas. Mas, enfim, eles ligam e a primeira coisa que eles falam é: o seu plano tem tantos gigas, SMS ilimitado e ligação ilimitada para qualquer lugar do Brasil. Então, tipo... Caguei, quem manda SMS, sabe? Tipo assim, você manda SMS quando acabou, sei lá, a internet, você precisa falar com alguém num show. Tipo assim, ou para falar com, sei lá, com seu avô que usa o 1100 até hoje. Mas isso foi o que eu vi. Eu vi, poxa, eu tô pagando acho que R$80 de conta de celular, é um absurdo. E você tá pagando para ter internet, mas aí eu ainda pago a internet da minha casa, que é o Wi-Fi, que eu fico lá o dia inteiro. Qual que é a lógica de eu estar pagando um negócio para ter um 5G e do outro lado eu tô pagando para ter a internet muito melhor, né? Então eu fui lá e diminuí meu plano, porque eu vi que eu podia ter, sei lá, menos gigas de internet e em troca eu ia pagar menos, mas tipo assim, só de eu mudar o hábito de ligar mais o Wi-Fi, na verdade esse celular já fica ligado, esse telefone já fica ligado aqui, e aí eu fiz uma economia, tipo, que eu tirei do nada, era algo que talvez você nem ia pensar, celular, não vou deixar de ter celular, mas você pode diminuir. É uma economia, que é um dinheiro que você pode guardar para alguma coisa, mas é um dinheiro que às vezes você vai compensar. Por exemplo, eu tô pagando, sei lá, R$40 do Netflix, diminuir R$40 da conta do telefone, então, já tá compensando aqui um valor e vai sobrar um pouquinho a mais no final do mês para me poder fazer uma poupança, para poder guardar para uma viagem, para poder ir naquela festinha que você quer ir com sua namorada, enfim. Então, esses hábitos de cortar coisas que você vê, às vezes, um pouquinho até como supérfluo, é bacana. E é o mais fácil, né? Porque, normalmente, quando fala economia, alguém que não tem tanto conhecimento sobre... Porque quando fala economia, quem não pensa em aplicar essas coisas, já tá tipo assim, não entendo nada disso. E às vezes é um trem bobo, você já economiza, né? E eu acho útil, tipo assim, não por mesquinharia, mas porque, primeiro, a gente tá numa situação econômica muito boa, e segundo, que a gente tem que ser mais sustentável, né? Então, por que você gastar algo que você não precisa? Pois é. Agora eu vou falar com o Band. O Band que mora sozinho, né? Então tem um hábito também, né, de fazer suas continhas ali, tem o aluguel, tem as despesas de casa, mas eu queria perguntar a ele, não tá no nosso roteiro, tá? Estou improvisando. Frente com a qual que é o maior vilão de quem mora sozinho?
Em relação a financeiro. Dinheiro? Isso. Eu acho... tem muitos vilões, né? Mas eu acho que quando você mora sozinho, você cai naquela tentaçãozinha do iFood. Né? Porque cozinhar para uma pessoa só é um saco. Essa que é a verdade. Então, eu acho que eu peguei esse péssimo hábito durante a pandemia, né? Que a gente não podia sair de casa e tal. Aí, pelo menos vou comer alguma coisinha boa. Pedindo e tal. E depois isso vai virando hábito. É algo que eu tento evitar por diversos motivos. A questão do preço, né? Dos gastos é uma delas. E aí nos últimos meses aí eu tenho tentado ir mais ao mercado, comprar as coisas para comer melhor, né? E também é um hábito saudável, né? Não é inclusive você tá o Bandeira Slim, né? No podcast as pessoas comentaram aí no último. Quem é esse? Fui eu. Um fake que eu fiz. Mas o iFood, inclusive, tem uns trem que eles fingem que tá te dando desconto, que é pra você pagar pra ter desconto. Sim. Você fazia isso? Como é que você... Não de pagar pra ter, não, mas eu entrava lá... meus cupons. Esse aqui tá com desconto e tal. E a bem da verdade é que todos aqueles produtos ali, evidentemente, né? Porque tem um custo da plataforma e tudo mais, eles já estão num valor muito mais alto do que se você for lá no lugar comprar, né? Total. E aí tem a praticidade, tudo envolvido, mas você paga muito mais caro. Não come bem, evidentemente, né? Come muita baboseira. Muito baboseira. Eu acho que esse é um principal vilão. Mas até aproveitando esse gancho aí do fato de morar sozinho, a minha experiência com ter que administrar essas contas aí no âmbito doméstico, né? E também de ter que administrar o que eu recebo e que os meus pais, né? Ainda, como sou universitário, né? Ainda me bancam aí, me ajudam. Veio desde cedo, porque eu saí de casa e tal, não tinha nem 18 anos. Fui morar em república, dividir e tal com o pessoal. E aí, eu acho que isso, para mim, foi algo muito salutar, né? Muitas pessoas têm essa possibilidade muito mais tarde, né? E aí, lógico, a hora que chega, não vamos ver, a água tá no pescoço, lá você vai aprender, né? E eu, graças a Deus, tive essa possibilidade de aprender mais cedo e tirar algumas lições, né? Então, de você aprender, em primeiro lugar, que ficar comprando coisas e parcelando no cartão nem sempre é a melhor escolha. É verdade. De aprender que o dia do vencimento da fatura do cartão chega. De aprender que quanto mais seus ganhos aumentam, mais suas despesas aumentam. Então, esses são aí, nesses poucos anos que eu tenho. É o famoso assim, o banco me deu um limite de 2.000, eu ganho 2.000, então a minha renda é 4.000. Se o Bradesco acredita em mim, porque eu não acredito. Mas aí são lições que a gente vai tirando e aprendendo mesmo. Acho que o que a gente quer, além de tudo, com essa conversa, porque levar isso num nível mais básico, né? De modo que a gente possa compartilhar experiências e chamar a atenção do nosso irmão que está entrando no mercado de trabalho, começando a fazer um estágio agora, saindo do ensino médio e tal, se colocando diante desse mundo inteiro que se abre de oportunidades, mas também de ciladas, né? E a gente levar esse assunto e acender uma luz amarela ali na cabeça dele, para ele entender como que é importante, né? Como que é importante você estudar um pouquinho, você se atentar às dicas que são dadas, você consultar os mais velhos até para esse tipo de coisa, né? Senão você se dá mal. Senão você se dá mal, né? Algumas pessoas vão aprender quebrando a cara, outras têm a sorte de ouvir o Extracapitular Podcast e aprender aqui com a gente, né? Com certeza. Por exemplo, eu aprendi que a melhor economia que você pode fazer é não sair da casa da sua mãe, tá? Porque quando você sai da casa da sua mãe, coisas básicas você nem imaginava que custa dinheiro. Você vai descobrir o preço de uma caixa de sabão em pó. O preço do arroz, o preço do feijão. O preço do cafezinho. Tudo é caro. Tudo pelo menos R$20 aí, hoje em dia. Mas e também você... contas, né? Tipo assim, é bizarro. Tipo, ir no supermercado são coisas que, assim, é normal, né? Quando você vira sênior, vamos pôr o sênior como o jovem adulto, né? Então, quando a gente vira adulto, a gente acaba, né, progredindo para morar sozinho ou para morar numa república ou para
morar com algum cônjuge, né? Então, tipo assim, o negócio é que você vai viver ali a vida de adulto mesmo, os custos que o adulto tem, as despesas e tal. Então, não faça isso. Continue aí, na casa da sua mãe, enquanto você puder, juntando dinheiro para ir quando for, para ir top. A verdade é que quando você começa a morar sozinho, você descobre que nada brota magicamente, né? As vasilhas não se lavam sozinhas, a comida não se faz sozinha, de roupa não se esvazia o cesto não se esvazia sozinho, e que no final do mês tem aquelas continhas que chegam lá debaixo da porta, né? Me lembrou um episódio do quê? Do Porta dos Fundos, né? Que o cara chama o cara, não, tô com um problema aqui em casa e tal. Aí o cara chega lá, né, o encanador e tal, ele achando que era algum problema. Não, essas vazias não somem da pia. Todo dia eu chego, tem mais vazias. Ó, tem um cara que todo dia joga uma cartinha aqui embaixo da porta e some. Aí ele vai descobrir a realidade. Descobrir a vida adulta. A vida adulta. Não, esse negócio de descoberta é engraçado, porque eu lembro que morava no Paraná ainda e uma vez eu fui sacar dinheiro, né? Isso... Para os mais novos que nos acompanham há algum tempo, a gente fazia isso, a gente sacava o dinheiro no banco. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês responderem no comentário. Quem já pegou numa nota de R$200? Comente aqui embaixo. Eu já peguei uma vez. Mas aí eu fui ao mercado e tinha esse caixa... quando eu recebi o auxílio. Mentira, não tinha esse caixa eletrônico vermelho, que é de vários bancos. O 24 horas. 24 horas. Eu não sei se ainda é assim, mas a época que eu fui, ele cobra pra você sacar o dinheiro. Sim, e eu lembro que eu descobri isso, e isso foi uma coisa que doeu no meu peito. Porque eu falei, poxa vida, eu só tô pegando o meu dinheiro. Vem todo dia aqui. Vou pegar R$50 pra comprar o meu almoço aqui, pra fazer o meu almoço, ainda vai descontar R$5 de operação do caixa. Absurdo. Isso mesmo. Outra dica muito importante. Tudo tem um custo. Cartão de crédito tem juros, se não paga em dia. Tem imposto de renda, tem... Tudo existe. Existe se você não é universitário ou não tem uma conta digital, você vai ter que pagar lá os encargos bancários todo mês. Enfim, então... TED de R$10. TED de R$10. Mas aí na sua cidade não tinha outro banco? Não tinha. Nem era. Eu morava em Maringá nessa época, né? Cidade enorme e tal. Mas a minha conta era no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ficava um pouquinho longe, de onde eu morava. E aí eu ia no mercado que era do lado. Né? Mas eu fui uma vez só. E aí descobri que cobrava e parei. Né? Achei que tinha ido várias vezes até descobrir. Não. Graças a Deus, não. Uma coisa que eu vejo assim que é interessante de grana, né? Porque o extracapitular presta serviço à comunidade Demolei aí, né? Então hoje financeira e dando dicas financeiras. Eu acho que uma coisa que eu aprendi de economia que é básica é realmente o quanto o preço varia de cada lugar que você vai para comprar. Por exemplo, pegar uma coisa básica. Um iPhone. Porque só tem isso aqui na frente. Mas, sei lá, um óculos. Não. Algum produto de consumo normal, um leite. Uma caixa de leite. Você vai comprar uma caixa de leite no supermercado A, falando de supermercado ainda, né? Mas isso são para todos os produtos, tipo roupa, tudo. Você vai no supermercado A, custa, sei lá, R$4,70. Aí você vai lá, leite, põe junto. Você tá fazendo uma compra assim e tal. Aí você vai no outro supermercado, R$3,70. Tipo assim, R$1 de diferença. E aí você... Pela preguiça, você não vai ir em mais de um lugar para fazer uma compra, sabe? Você vai comprar tudo lá e tanto faz. Mas eu aprendi muito com a minha sogra, que ela faz salgados e doces, né? Então ela pesquisa, vai em vários supermercados. Essa diferença faz muita diferença no final, né? Faz muita diferença. E às vezes, assim, a gente pensa que é bobagem, mas gera uma economia ali do nada, que a única coisa que você vai perder, às vezes, é andar mais um pouquinho, sabe? Porque às vezes tem outro supermercado perto, você só não viu sobre. E é uma coisa que vale muito a pena. E isso pra tudo, velho. Eletrônico é um trem que tem que pesquisar muito, assim. E outra coisa, internet, né? Não compra em loja mais, não.
essas coisas, porque sempre a loja tem a taxa da loja. Você comprou no shopping, tem a loja, tem a taxa do shopping sobre a loja. Então a Amazon vai patrocinar esse podcast. Vai piscar a Amazon aqui, igual já que agora. Não, por isso que a gente só compra produtos Amazon. Acesse já. Mas aqui, eu acho que, na verdade, essa dica que você está dizendo, a gente traduz numa outra coisa maior, né? Que é o que a gente aprende. E toda vez que a gente vai falar, não, a partir do momento que eu tive que me virar, eu aprendi a dar valor ao meu dinheiro. E acho que é essa que é a questão. Clássica frase. Dar valor ao dinheiro. E uma das formas de você valorizar é não agir pelo ímpeto, né? Não agir, então, por impulso e assim, até por motivos que não são 100%, como a preguiça, né? Por não querer andar um pouquinho mais. Então, dê valor ao seu dinheiro nesse ponto. E a questão de pesquisar, né? A gente aprende a esperar um pouco. Eu quero muito comprar tal coisa, mas daqui a pouco tem Black Friday e tal, eu posso esperar um pouquinho mais? Ou então, de pesquisar. Eu vi que na Amazon tá X, mas vou dar uma olhada nos outros e tal. Então, assim, isso tudo vai gerando esse costume de dar valor ao dinheiro, né? Com certeza. A verdade é que quando você vai trabalhar, você vê quanto que você rala, né, em uma hora para ganhar X. Para ganhar X. E a partir daí, poxa, se você tá perdendo dinheiro por bobeira, é sua hora de trabalho que tá indo pelo ralo. E isso me lembra muito o pai do Chris. O Julius. O Julius fala que a maior economia é não comprar, né? Se você não comprar, você economiza mais. Se você não comprar nada, o desconto é maior. O desconto é maior ainda. Mas lembra também, assim, essas dicas lá de promoção, né? O pessoal lá, naquela época, tinha muito aquela questão de juntar cupom. Ir no supermercado e tal. Sim. Cupom de desconto tal, cupom de desconto tal. Mas, enfim, hoje a gente vê muito isso, né? Tem a Black Friday, que não é lá essas coisas, a gente sabe que não é assim, mas... Black Fraud. Mas aparece uma coisa ou outra que realmente compensa, coisas boas. Hoje tem que saber pesquisar, saber realmente pesquisar aqui. Tem vários sites, tem Submarino, Amazon, Magazine Luiza, Ponto Frio, Mercado Livre, enfim, vários sites. Então você vai comparando, pega o produto que você quer, compara em vários sites e também aproveitar essas promoções. A Amazon tem aquele Prime Day que tem várias promoções, desconto. Então, esses tipos de promoções também eu acho que ajudam um pouquinho no bolso. Eu quero comprar uma coisa para minha casa. Quando você começa a morar sozinho, você precisa comprar coisas para sua casa. Sim. Você descobre várias coisas, várias felicidades. Entre elas, ter dinheiro no final do mês para pagar o boleto. Então, fica aqui a dica de adulto. Senão você mora só com... Tipo, sua sala tem um puff, sei lá. Então, você precisa comprar as coisas para sua casa, né? Você precisa comprar... um sofá, você precisa comprar uma cama boa para você dormir, você precisa comprar uma escrivaninha, televisão, micro-ondas. Você precisa de uma TV, um micro-ondas. É tanta coisa. Não mude, eu já falei. Então se planeje bem, pesquise bem, né? Você quer um airfryer, porque um airfryer é bom, economiza ali, é rapidinho, você consegue fazer as coisas ali para um café da manhã, ou até para um almoço também. Enfim, então você precisa pesquisar antes de comprar. Essa é outra dica muito importante. Agir racionalmente, não ir pelo ímpeto, saber esperar, né? A menos que seja uma coisa muito urgente, né? Avalie, vê se não vai, né, entrar numa promoção e tal. Mas, PJ, antes você tinha falado essa questão, um dado até que é assustador, né? Que é 1 em cada 5 famílias, né? Então, 20%. Vai ter algum tipo de educação financeira e tal. Aí eu queria perguntar para vocês se na escola de vocês, ou na faculdade, ou na casa de vocês tiveram contato com isso antes de ter que ser jogado nisso na prática ou não? Se aprenderam quando a água já estava no pescoço? Zero. No meu caso é um pouco diferente, né? Porque eu fiz administração. Então, eu logo no início da faculdade... Não, antes da faculdade, não. Logo no início da faculdade a gente já tem algumas matérias de matemática financeira, cálculo, né? Enfim, depois contabilidade, matérias mais avançadas. Então você acaba aprendendo, né? E aprendendo não só a administrar uma empresa, mas você aprende a administrar um pouco a sua vida também. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas tem zero contato realmente com a educação financeira. Aprendem apanhando, aprende ali depois que tem o primeiro baque, né? Vamos dizer assim, o primeiro momento ali que ele, me endividei, né? O banco mandou um cartão de crédito,
vou gastar aqui, vou comprar um ingresso de uma festa, vou comprar uma roupa, vou comprar não sei o quê, um tênis novo, tô doido com o tênis da Nike ali e tal, compra e chega no final do mês... Sentou na boneca. Sentou na graxa. É isso aí. Pois é. Uma coisa que eu queria te perguntar, porque você veio do interior, mudou pra cá, né? Aí a gente ia na casa do PJ, só ia aparecendo eletrodomésticos mais chiques, assim. E agora faz todo sentido. O cara fez administração, ele planejou pra aquilo. Então, você tem alguma vitória que você lembre aí, que tipo de coisa que a economia te gerou poder ter, por exemplo, alguma coisa? Você fala em questão você economizou de um lado e compensou do outro para você fazer algo. Eu acho que é muito assim. A questão, primeiro, de morar sozinho, ela é muito difícil, né? Ainda mais, por exemplo, para mim, que saio de uma cidade de 20 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, no cu do Judas, para poder vir... para poder vir morar em Belo Horizonte, né? Uma cidade aí com milhões de habitantes, etc., gigantesca. Então, é uma realidade totalmente diferente da minha. Mas ao longo desses anos morando aqui, né, agora com um pouco mais de 10 anos, você vai conquistando as coisas, né? Uhum. Então você começa... quando eu vim, vou morar com um amigo, né? Acho que tudo começa assim, você vai dividir com um amigo, né? Um apartamento e tal. Você não tem muita coisa, né? Quando eu vim, por exemplo, eu trouxe poucas coisas. Vim do interior para cá, eu não trouxe quase nada. Trouxe minhas roupas, né? Algumas coisinhas assim menores, mas, né, o apartamento já estava mobiliado. E aí você vai, com o passar do tempo, né, falando, não, vou me planejar porque eu quero morar sozinho, ou a partir de agora eu quero montar um apartamento para me poder ter uma liberdade um pouco maior. Então isso foi conquistando ao longo do tempo. Então, mas é muito isso que você falou. Vou deixar de fazer uma viagem. Vou deixar de comprar roupa, sei lá, tênis, né? Você vai deixando algumas coisas de lado, né? Não, meu tênis tá bom ainda, vou mantê-lo aqui mais um pouquinho. Não, sei lá, época de inverno, todo mundo sai comprando um monte de roupa de frio. Não, velho, tem 3 blusas que estão novas, pra que eu vou comprar roupa de frio esse ano? Não, só porque tá na moda, né? Então a galera é a questão do ímpeto. É você sentir uma necessidade ali de gastar, mas que na realidade você não precisa daquilo naquele momento. A dica é não estar na moda. Não é se que a moda é cara. Mas, por exemplo, tênis. Pra mim, eu não tenho essa tara com tênis. Tem pessoas que acham que tem que andar com tênis bonitão, ali da Nike, Air, não sei o quê, bonitão. Não, eu quero um tênis confortável, que não vai machucar meu pé e que eu possa usar para trabalhar, para poder ir num outro lugar e tal, né? Então, isso já ajuda bastante, né? Uhum. Então, por exemplo, tem muito tempo que eu não compro tênis, porque outra dica importante também. Às vezes a gente quer economizar e faz algumas economias burras, entre aspas. Sim. Sei lá, um tênis da Nike bom, assim, sem ser esses da vida aí que custa R$1.300, R$1.000, sei lá, R$2.000. Tênis básico. Básico. Não, velho, eu vou comprar um tênis bom, numa faixa ali que eu guardei um dinheiro para comprar, sei lá, uns R$300, mas é um tênis que vai me durar 5 anos. Uhum. Né? Sim. Do que você ir lá e comprar naquela da Fit 5 tênis por R$200. Aí você usa o tênis. Aí você usa o tênis 2, 3 meses, já está descolando e tal. Não que seja assim, eu não estou generalizando, não. Né? Mas pode ser casos assim que você pense que está fazendo uma economia, mas na realidade são economias que, no final das contas... porca, né, que eles falam. Economia porca, que não vai te gerar um benefício a longo prazo, né? Então, se você compra um tênis bom, 2 tênis bons e um sapato bom para você ir na reunião, você vai ficar uns 3 anos ali sem a necessidade de comprar um tênis novamente. Né? Não, da minha experiência em relação a roupas e sapatos, enfim, eu também aprendi isso, que a gente tem que preferir qualidade e não quantidade. Bem, eu consigo lembrar de algumas vezes que eu fui por esse caminho de querer na quantidade. Não, é barato, eu compro aqui, depois outro mês já compro de novo e tal. E no fim das contas é tudo muito ruim. Se você investe e tal, compra uma coisinha melhor... Lógico, você vai ter que segurar as pontas por mais tempo, você vai ter menos peças, mas são coisas que vão durar e vão se pagar e vão ser boas e confortáveis e tal. Sim. Então, isso, bem, a gente não está inventando a roda, né? Quem é dessa área e dá essas dicas fala, e pelo que eu analisei, né, empiricamente na minha vida, eles têm razão. Tem razão. Sim.
Total. Então, assim... vou falar de Belo Horizonte. Belo Horizonte a galera fica assim, vou no Oiapoque. Algumas coisas, Oiapoque é tipo 25 de março. É, tipo 25 de março, sei lá, tipo camelódromo que tem nas cidades aí, enfim. Lugar que vende coisa falsa. Vamos dizer assim, Xing primeira Ling, né, linha que eles chamam. Produtos primeira de primeira linha. Primeira linha depois do original, né? Depois do original. Primeira linha de falsificação. Primeira linha. Primeira linha. Primeira linha. Pastel de flango. Porque tem muitos japoneses, chineses, coreanos, enfim, muitos asiáticos tem lá no Oiapoque. Mas aí o problema é que o produto é ruim, né? O produto é ruim. E as pessoas pensam assim, não, vou comprar lá um tênis porque é a primeira linha da Nike. Não vai durar, vai rasgar, não vai ser confortável, você vai machucar seu pé, enfim, não vai ter a durabilidade que você queria que tivesse. Então, deixa eu fazer um corte agora também. Pode. Não compre na Canoe nem na Dafit. E nem na Shopee, é tudo ruim. E não é chinês. Não é chinês e é ruim, porque é barato. Assim, 4 tênis por R$200, 3 tênis por R$200. Mas aí é o seguinte, nesses mesmos, não na Shopee, né? Mas na Canoe, Dafit e tal, vende coisa boa. Vende coisa boa, vende coisa de marca. Eu já vi que vende reserva. E aí é bom porque eles pegam, assim, algumas coisas da reserva mais em conta. Que, por exemplo, sei lá, tava na loja há algum tempo e coloca no site. É tipo um outlet. Porque você vai comprar, sei lá, uma camisa na reserva é R$200. Lá no Dafit sai a 70, 80 e é da reserva, é original, entendeu? Qualidade. A qualidade compensa. Aí também, dicas de moda. Dicas de moda com bandeira. Nós mudamos o tema do seu guarda-roupa. episódio. Reforme seu guarda-roupa com Esquadrão da Moda Extracapitular Podcast. Não, mas qual que é a lógica do outlet? É que esse negócio de moda tem as coleções. E então tem coleção, verão, não sei e tal. Quando sai, eles mandam outono e inverno, não sei qual. E aí quando sai, aí vai para outlet. Aqui em BH a gente tem um outlet, perto de São Paulo tem um outlet enorme e tal. Mas a Dafit e tal funciona dessa forma, né? Aqui eu gosto de outlet. Eu já comprei algumas vezes na Nike aqui, na TNG, no outlet lá de Contagem. É bom, né? Compensa. Você economizar um dinheirinho e em outlet você vai comprar um produto de marca com um preço bem mais em conta. Investir em qualidade e tal. E tênis não sai de moda, né? A não ser que seja um tênis muito específico, assim. Tênis start aí desde os anos... Pois All-Star, Vans, que mais que é? O Nike mais basicão. Nike, Adidas, os originals, né? Originais, a linha Originals, é tudo assim... Coisa antiga. Sim. Mas voltando à pergunta, só para concluir. Então, assim, essas economias que você vai fazendo... eu vou economizar um pouquinho aqui, vou deixar de comprar um tênis novo, uma roupa nova. Você vai juntando, né, um dinheirinho e fala, não, agora eu quero comprar um sofá, sei lá. Agora eu vou comprar um airfry. Agora eu vou comprar copos. Gente, a gente precisa de copo em casa, né? Pra receber os amigos e tal. Ainda mais os amigos que quebram os copos na nossa casa, né? Nosso amigo Ricardo já participou aqui várias vezes. Nosso amigo Ricardo, toda vez que vai no rolê lá em casa, ele quebra um copo. Então a gente precisa repor os copos. Enfim, então essas economias você vai puxando aqui e ali, para no final do mês, do semestre ou do ano, você falar, não, agora eu quero reformar meu sofá. De fato eu quero reformar meu sofá. Então eu vou ter que colocar no meu orçamento que eu vou segurar a onda um pouquinho aqui esse mês com o iFood. Esse mês eu não vou, não vou sair tanto, né? Não vou em barzinho, não vou com muita frequência, né? Se eu vou 2 vezes na semana, eu vou uma. E você vai diminuindo esses gastos para que você vê que no final do mês sobrou um pouco de dinheiro. Então esse pouco de dinheiro aqui vai ficar no meu fundo de reserva ali e vou juntando até eu chegar naquele valor. Eu quero juntar, sei lá, R$500 para poder fazer o investimento num produto X, uma coisa Y, né? E se você pensar também nós estamos falando de economia mais doméstica, para casa, etc., são coisas que vão durar, né? São coisas que você vai utilizar durante muito tempo, né? A longo prazo. Então, vale a pena realmente você segurar a onda, segurar a mão um pouquinho e fazer um investimento em um produto de qualidade. Mas eu acho que a gente está falando muito de comprar coisas e tem uma outra coisa quando a gente fala de economia nível pessoal mesmo, e economia one-on-one, né? O negócio mais básico, que é muito importante a gente ter um fundo de reserva. Né? Acho que isso é outro ponto muito importante, que vem, inclusive, antes de a gente pensar em comprar outras coisas. Né? Então, eu acho o seguinte,
a gente tem ali as nossas despesas que a gente considera fixas, né? Lógico que se você é universitário e seu pai e sua mãe dão um help ali, ou se você ainda mora com os pais e tem um ganho, né, a mais, beleza? Essas despesas podem ser um pouco maior, um pouco menor. Sim. Beleza? Mas o ideal é que você tenha, a título de reserva, o suficiente para cobrir, ao menos durante algum período, essas despesas que são fixas. Sim. O pessoal fala, acho que 6 meses, né? Tipo assim, eu acho que é mais ou menos isso. O ideal é que você tenha um fundo de reserva que dure 6 meses das suas despesas fixas. Vamos supor que sua despesa fixa seja R$ 1.500. Então, você tem que guardar o equivalente a 6 meses que você vai ter essa grana ali para poder suprir suas necessidades básicas. Assim, é lógico que isso não é uma coisa fácil, né? Não. E não é um negócio que você tem que fazer de uma vez também. Aos poucos, você vai chegando lá, vai guardando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vai fazendo esse fundo de reserva, né? Sim. Mas é muito importante. E outra coisa, você eventualmente vai precisar ir no dentista, né? Que é uma coisa que você pode até ter plano de saúde, mas muitos planos não cobrem, né? Eventualmente você vai precisar de um notebook novo, de um celular novo, que são coisas caras e que você pode não estar esperando, porque roubaram, porque quebrou, por isso ou por aquilo. Ficou obsoleto porque também, ficou obsoleto. Né? A tecnologia hoje é muito rápido. Então, assim, e se você precisa para trabalhar, por exemplo, ou para estudar. Né? E aí, como é que você vai fazer? Então, a questão de ter uma reserva é algo que vale como dica. Eu vejo muito TikTok, mas eu vejo muito TikTok útil, tá? Não é só dancinha, não. É o algoritmo que escolhe, tá? Mas tem um TikTok que eu vi esses dias, que é a mãe ensinando pra filha, ela tava num podcast desses aí da vida, ela falando como que ela começou a educar a filha dela de 6 anos em relação ao dinheiro. 5 anos, não sei, não vou lembrar agora. Que criança não tem noção de dinheiro. Ela não sabe, tipo assim, que pra ter um danoninho lá toda semana, todo dia pra ela comer de manhã. Leite com pera. Enfim. Ovo maltine, Toddy, enfim. Custa um dinheiro. Alguém teve que comprar, né? E ela falou assim, então eu vou tentar educar ela, assim, vou dar uma mesada. Falou pra ela o conceito, vou te dar um dinheiro toda semana. Mas assim, não falou de mensal, porque a criança não tinha uma noção de mês, de tempo. Mas falou assim, toda semana eu vou te dar R$20. Só que desses R$20... R$5 você já vai ter que me pagar, porque é o seu Danone. Você tem que me pagar, porque senão não vai ter o Danone. E 30%, que é R$6, a gente vai guardar no seu cofrinho, porque é o fundo de reserva. Então vai sobrar R$9. Aí esses R$9 é seu, que você vai poder fazer as coisas que você quer, que você gosta. Caraca. Entendeu? Então você começa a ensinar para a criança desde pequeno que, primeiro, ela faz o fundo de reserva, ou paga a dívida, né? Dependendo do falando, mas primeiro o fundo de reserva, paga a sua dívida e paga seu danoninho. O danoninho, e depois vai sobrar o dinheiro que ela pode comprar um lanchinho, alguma coisa, enfim. Aí pra ela fazer o que ela quiser, né? De fato. Pague-se primeiro, né? Ela ensinou essa frase. Esse princípio. Pague-se primeiro. E aí, eu achei muito interessante. Porque a gente não vê isso, né? As famílias, a gente não vê isso, né? Os filhos vão aprender isso, igual a gente falou. Muitas vezes, a hora que sai de casa, né? Ou a hora que tá um pouco mais velho. Essa noção do que é o dinheiro de fato. Eu acho assim, eu nesse ponto tive uma educação privilegiada, porque eu estudei numa escola de uma rede, tem uma rede daqui de Belo Horizonte, rede Pitágoras, que tinha foi a primeira escola que eu estudei, e tinha uma matéria lá que chamava Empreendedorismo e Ética. E essa matéria é muito interessante, porque isso era assim, quando era piazinho mesmo. E aí lá a gente já tinha essas noções, né? Então, de economia, lógico, doméstica, né? Ensinar macroeconomia para as crianças. Mas e isso era muito legal. Gostaria muito que isso fosse mais frequente, né? Que nas escolas a gente pudesse, né? Nas escolas públicas principalmente, a gente pudesse ter acesso a esse tipo de informação. E aí, ao Sênior Demolei que nos acompanha, ao membro de Conselho Consultivo, ao Demolei Ativo que acompanha aqui o Extracapitular Podcast, eu deixo uma dica, né? Já que a nossa educação por muitas vezes falha nesse ponto, que vocês levem esse tema para dentro dos seus capítulos, né? Isso é algo que edifica muito, né? Algo que faz a diferença. A verdade é que o menino que não tem muita instrução tal
pode não saber a diferença de débito e crédito, né? Mas o banco sabe banco e vai sabe. ferrar ele lá na Com frente. certeza. Vai. Então, acho que isso é algo muito importante a gente trabalhar, trazendo uma linha propositiva, né, para dentro dos nossos capítulos, enfim, e não ter vergonha de discutir dinheiro, conversar, falar sobre, e ter uma conversa nesse nível aqui, descontraído, nesse nível, Total. sem muitas elucubrações, sem muitos conceitos né, etéreos e tal, algo prático, do campo do dia a dia e tal. Boa. Pegando... Pode falar. Não, o que eu ia falar é uma dica aí desse negócio mais descontraído, que eu queria dar para as pessoas também. Você deu uma dica muito boa, eu queria dar uma dica. A minha dica mas falando sério, que funciona para mim, assim, eu não sei se é meio doideira, mas eu evito comprar qualquer coisa parcelado. Se eu compro parcelado é porque é uma coisa assim de um valor maior, que aí tipo, eu avaliei que faria sentido aquilo, porque senão não teria jeito, mas seria muito útil. Então é uma relação... Mas normalmente o meu crédito o meu crédito do Nubank, eu arrasto para o zero, para eu não poder, para eu ativar para o que eu quero para parcelar, porque isso ajuda muito no sentido de você ver, eu não tenho isso, eu não tenho como ter isso. Você quer ter algo que você não pode ter. Claro que você pode ter, né? Inclusive, o Brasil, por muitos anos, incentivou o consumo, né? A gente teve uma ascensão da classe média, enfim. E isso tem muito a ver com o consumo. Mas eu não acho que é bom você consumir muito. Eu acho que consumir muito faz você ter coisas que às vezes você não precisa tanto e deixa de fazer coisas que realmente são importantes. Principalmente no início. Eu tô falando pensando no Demolay ali que tá no início da carreira dele. É a falsa sensação que tem dinheiro. Isso, o crédito é tem isso. o O crédito dinheiro. é uma falsa sensação de dinheiro. Porque você às não vezes- tem o dinheiro. E né? tem os juros também. É, né, e no você negócio. tem... se você não pagar a fatura no final do mês, parcelar a fatura, sei lá, por algum motivo, os juros são exorbitantes. Então, são abusivos. Então, fiquem de olho nisso. Essa dica do Igor é muito importante, né? Você olha, eu não tenho. Ou o contrário, esse eu já não faço, mas porque eu tenho medo. Que é você gastar todo o seu salário no máximo, ou quase todo, né? Deixando uma parte, no cartão de crédito. E aí você paga a fatura do cartão. Na hora que você recebeu o próximo salário, você paga com esse salário agora que você guardou. Por quê? Porque você sabe que você pode gastar pontos, milhas. Mas você sabe... Mas também é bom. Eu acho que é um controle meio que você faz, assim, que você vê. Pô, vamos supor, ganhei R$1.000. Ó, já gastei 600, então eu tenho mais tanto. E aí você sabe que você não pode gastar mais do que que ali, isso. porque você não vai ter como pagar. Você tem que parcelar a sua fatura do cartão de crédito, que é a pior coisa que existe no mundo. Né? Então eu acho que é uma dica legal também, só que a pessoa tem que ser controlada. Com né? certeza. Bem, puxando esse gancho que o Band trouxe pra gente, de falar para os capítulos de educação financeira, né, trazer para a Ordem Demolay, que isso é muito importante, né, os sênios Demolays aí da área de administração, da área de economia, enfim, finanças exatas. Levem o capítulo de vocês, levem dica para os meninos, né? Preparem, ensinem eles a fazer uma planilhazinha de gasto, né? Não precisa nem ser um aplicativo ali muito complexo, né? Outra dica também. Tabelinha no uma Excel. tabelinha no Excel. Ó, eu ganho tanto, minhas despesas fixas são tanto, então vai anotando aí seus gastos e tal. No final do mês eu tenho tanto. Mas, enfim, tem uma questão aqui que está na nossa pauta, no nosso roteiro, que é a gente quer ir para um congresso ano que vem, para o Congresso Nacional, né? Que vai ser lá no Espírito Santo, lá em Aracruz. Como que a gente vai se planejar financeiramente para ir para esse congresso, né? O pessoal falou, vamos dar umas dicas aí pro pessoal. Eu quero viajar pela Ordem Demolay e tal, quero ir num congresso, quero visitar outro capítulo, mas vamos falar de congresso, vamos falar de congresso nacional, que é algo um pouco maior, né? Que a pessoa precisa realmente se planejar um pouquinho mais, porque às vezes precisa de avião, aí tem questão de hospedagem, alimentação, etc, né? Então vamos dar algumas dicas aí para os meninos, né? A gente que já participou de alguns congressos nacionais, a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que normalmente você buscar um hotel que é perto do congresso, né? Pra você não ter que pagar, tipo... Hoje, só te interrompendo um minutinho, hoje nosso Supremo Conselho já dá uma mão na roda, que é a inscrição com hotel. Antigamente, nos nossos primeiros congressos, realmente a gente tinha uma inscrição e tinha que se preocupar
em pegar um hotel ali que fosse próximo ao local do evento, ou o hotel do evento se não fosse um hotel muito caro, né? E geralmente a gente ia em comitiva com os capítulos, então tinha que olhar se os meninos tinham condição ou não, de ficar muito oneroso, né, a viagem. Mas vamos falar hoje mais um pouquinho dessa realidade, que hoje, lá em Aracruz, a inscrição já vai incluir o hotel, né? Então que já é um ganho grande, né? Que foi Águas de Lindóia. A gente tava no Congresso de Águas de Lindóia. O Anderson Calais foi um dos que comprou as primeiras inscrições, que eles já estavam vendendo do próximo, que aí eu não lembro onde foi, mas enfim. Cuiabá, acho que foi o outro. Cuiabá. Aí o... Foi não. Aracaju. Ele foi mais longe, acho que foi Aracaju ou Belém, eu não lembro. Assim, enfim. Irrelevante no momento, mas o negócio eu lembro muito dessa cena porque eles criaram um plano lá de parcelamento, que aí tipo assim, beleza, você vai parcelar, que nem eu falei do parcelamento agora há pouco, mas que é uma coisa, que é daqui 1 ano e que vai suavizar muito, e isso aí talvez você não vá, porque, por exemplo, se for 3 meses antes do Congresso, você não vai no Congresso, vai falar muito dinheiro. Mas se 1 ano antes, você foi lá e parcelou o negócio, vai ser pouquinho. Eu acho que assim, queremos ir, né? Vai acontecer lá em julho, agosto? Julho do ano que vem. Bem, então a gente já tem aí um tempo, mais 6 meses para se preparar. Esse é o primeiro ponto, né? Planejamento. Planejamento ao longo do tempo. Calcular quais que serão os seus gastos. Primeira coisa, levantar o quanto de dinheiro eu vou precisar. Quanto que é a inscrição, quanto que eu estimo de alimentação, vai ter que pagar alimentação, quanto que eu estimo de transporte, beleza, coloquei lá, vou precisar de R$3.000, vamos supor. E aí, ir atrás, né, dos 3 mil. Aí é outra coisa importante a gente entender o seguinte, toda escolha é uma renúncia, né? A partir do momento que você escolheu, então, está estabelecido, eu vou ao Congresso e vou perseguir esse objetivo. Ao mesmo tempo, você vai renunciar a várias outras coisas, né? Verdade. Para esse dinheiro sobrar. Então, até você chegar nessa monta aí que você precisa. E aí, como é que você vai renunciar? Cada caso é um caso, né? Talvez, no meu caso, que eu disse lá, o maior vilão de morar sozinho é o iFood. Se você caiu nessa do iFood, esse é um ponto. Né? Começar a renunciar, diminuir, optar por hábitos mais econômicos. Se você é uma pessoa que tem muito costume de sair e tal, talvez diminuir um pouco. Ficar um final de semana em casa. Ficar um final de semana em casa. Bem, então é isso. Fazer renúncias que vão te permitir economizar esse dinheiro e lá na frente você ter essa conquista. Né? É isso. É até a pergunta que você fez pro PJ. Né? Você se organiza de um modo que você vai caminhando para lá na frente ter uma conquista. Eu acho que se eu pudesse deixar então algumas dicas, seriam nesse sentido aí. Com certeza. Bem, eu também, assim, eu já fui em muitos congressos nacionais, estaduais, né, aqui da região também, da minha região, e assim, sempre tem um custo, e a grande maioria das pessoas realmente cometem, não é que cometem um erro, né, ficam empurrando até o último minuto. Então, por exemplo, o primeiro lote de inscrição, ele é sempre mais barato. Então, sei lá, o primeiro lote de inscrição começa em R$200, eu vou dar um exemplo fictício aqui, começa em R$200. Se você quer realmente ir, compra no primeiro lote, porque é R$200. Amanhã é 250, depois é 300, depois 350. Isso vai aumentar. E vai aumentando. Aí quando chega, sei lá, faltando 2 meses pro Congresso, a inscrição tá R$500. Aí você fala assim, pô, não vou porque tá muito caro. O pessoal tá metendo a faca, mas aí você olha lá, a inscrição começou em R$200, R$300 mais barato. Sim. Então esse é um primeiro ponto. Não se planejou, né? Não se planejou. E o segundo ponto hoje, o que pega, né, em relação ao Congresso Nacional, para mim, a inscrição eu acho que é o preço hoje justo, né, para o que é. Por exemplo, a nossa inscrição hoje para Sênior Demolei e Maçom é R$480. Já inclui hospedagem, uns 2 dias, alimentação, vai ser num clube muito bacana, com piscina, etc, etc. É no Sesc, né, vai ser no Sesc lá de Aracruz. Pô, quero ir. Pois é. É acessível. Tá muito acessível. E para Demoler ativo, salvo engano, tava R$200, 200, não sei se é tem uma promoção aí e divide em 10 vezes. Aí realmente faz sentido você dividir. Sim. Se você divide 200 em 10 vezes, você vai pagar R$20 por mês. Então, se planeja. Tem gente que acha que é mais caro pagar coisas para a Ordem Demolei, sabe? Do que, por exemplo, você pegar R$400 para ir no Tusca, sei lá, uma festa, né? Então, tipo assim, você paga sem pensar. Uai, você paga R$1.000 no tênis lá que a gente falou, da Nike, sei lá. Sim.
Então, assim, é a questão do valor do dinheiro. Se você quer ir no congresso, para ter experiência de ir no congresso, você vai ter que desembolsar um dinheiro. E hoje, assim, o que eu vejo de maior gasto em viagens como geral é as passagens aéreas. As passagens aéreas subiram, assim, exorbitante. Antes, por exemplo... por exemplo, eu ia para o Espírito Santo, fui algumas vezes de avião, eu pagava, sei lá, R$400, caro, né? R$400 ida e de volta, eu já paguei 350 ida e de volta. Hoje... Vamos ter que ir de trem. Ou nós vamos de ônibus ou de trem, mas enfim, se você não comprar com muita antecedência, você vai pagar R$1.500 numa passagem para o Espírito Santo fácil, que é do lado, aqui para nós de Minas Gerais, é do lado. Para quem é de Rondônia, então... Para ir para o norte, eu olhei uma passagem esses dias para ir para o Amapá, para um evento do Amapá, saindo de Belo Horizonte. Quase R$4.000. Quê? Uma passagem. Uma passagem. Dá para você fazer uma viagem internacional. Não digo Miami, mas para Argentina, Buenos Aires, 5 dias, 4 noites, com café da manhã, hotel e tal. Chega perto. Não chega a R$4.000, é mais barato. Enfim, então assim, o planejamento principal em relação a transporte, né? Então os estados mais longe possivelmente vão ter que vir de avião. Mas, por exemplo, Minas Gerais, tu já pode começar a organizar uma comitiva, um ônibus saindo aqui de BH com destino a Aracruz. Então é na mesma região, né, do país. E aí você vê, né, nessa questão a gente falou planejamento com antecedência, pesquisar para compra de passagem aérea, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque se você for comprar na véspera, você vai pagar caríssimo. E quem acompanha, aí tem aqueles mecanismos de busca de preço, que você pode colocar alerta de preço de passagem, então as promoções e tal. Então, isso entra tudo na valorização do dinheiro, na pesquisa, em ter um trabalhinho, né? Se fazer a lição de casa para pagar um pouquinho a menos e tal. Isso é muito válido. Com certeza. Total. Mas é isso aí, gente. Participem de congressos, planejem, principalmente no seu estado, o congresso do seu estado. Eu acho muito interessante, pelo menos assim, vá no congresso estadual, conheça as pessoas, conheça os capítulos. É uma oportunidade ímpar, né? Interessante. Sim. E, por exemplo, ano que vem o congresso é em Aracruz. No outro ano é em Porto Velho, em Rondônia, 2024. Então, realmente, começar a se planejar agora para poder ir para Rondônia. O pessoal de Rondônia é fácil. E no Rondônia, congresso Mato Grosso, Amazonas, de Porto Velho. Aí é mais perto. É, mais perto. Mas enfim, então, meus irmãos, e a experiência de ir num congresso é muito legal, né? Mas se planeje, você tem que colocar ali, eu quero ir um pouquinho antes para conhecer, quero um pouquinho antes, porque é uma oportunidade também, já que você vai fazer... Eu tenho tentado fazer isso algumas vezes, né? Vou por minha conta, lógico, né? Quando eu quero ir antes, né? 2, 3 dias antes, eu quero ir 2, 3 dias antes. Então, eu pago hotel, eu pago ali... vou para Por exemplo, lá em Fortaleza a gente foi pro Beach Park, né? Então eu comprei o ingresso, não sei o quê. Então você se planeja, já que você está indo para um evento, se você tiver condições, vai um pouquinho antes também para você aproveitar o seu dinheiro. Claro. Aí é realmente você usar o seu dinheiro de uma forma que ela vai trazer retorno para você inteligente. Né? Já que eu estou indo para uma cidade que tem praia, por que não ir 2 dias antes e aproveitar um pouquinho ali? Vou pagar um pouquinho a mais no hotel? Vou pagar um pouquinho a mais. Mas é 2 dias que eu vou aproveitar para descansar, né? Etc. Bem, gente, nós estamos já aqui no finalzinho da nossa pauta e para poder encerrar, eu queria que vocês, né, se puderem ou tiverem, darem alguma dica aí de alguma ferramenta, algum método que vocês usem para poder fazer um controle financeiro aí no dia a dia e tal. Se vocês usam algum aplicativo, se não usam, ou se usa uma planilhinha, ou se anota no WhatsApp, né? Enfim, no bloco de notas. O que vocês fazem aí para poder ajudar nessa manutenção mensal da sua organização financeira? Eu já tentei usar aplicativo e tal, mas eu sou muito ruim com esse tipo de coisa. E até agenda, esse negócio muito ruim para usar esse tipo de aplicativo. Então o que eu faço é anotar no bloco de notas as coisas mais importantes e tal, para eu não perder. Não anoto o cafezinho que eu compro na padaria, mas as coisas mais relevantes mesmo, para eu ter um planejamento mínimo, eu anoto no bloco de notas e me salva já dá um... Eu sempre sei em que pé que eu tô. Porque você vai comprar alguma coisa, não, deixa eu olhar aqui. Esse mês aqui eu já tenho isso aqui, então esse mês tá meio apertado. Até anotar coisas vindouras, né? Para você saber que você vai ter essas despesas lá na frente, levar em consideração quando for fazer um novo gasto, né? Então, isso tudo é importante e eu adoto esse sistema. Boa. É engraçado que acho que conforme vai passando o tempo, você vai simplificando as coisas para você, porque você vai
entendendo, vamos dizer assim. Antes eu tinha um aplicativo também, Guia Bolso, muito bom. Recomendo o Guia Bolso, é um aplicativo excelente. Só que ele torna tudo muito automatizado, às vezes só quer pagar uma coisa rapidinho e tal. Então o que eu faço é, minhas contas, eu tenho uma nota do bloco de notas que eu uso ela para sempre, assim, e ponho os checkzinhos para ir o que eu já paguei. Uma coisa que eu faço também é notificação quando eu gasto alguma coisa, qual é o saldo da minha conta, para eu estar sempre ciente do saldo da minha conta. Então, o próprio aplicativo do banco, você colocar a notificação de te avisar do saldo, é muito bom, porque aí você vai tendo noção. Às vezes, pô, você tá na festa, aí, sei lá, hoje em dia um drink é R$30. Aí você toma 2 drinks já é 60, 3 drinks já é R$100, sabe? Então, se você não se olha, se policiar já era. Então, eu recomendo coisas assim, tipo, você ficar de olho, tendo noção sempre do status. Eu recomendo uma coisa, pra quem gosta de ir na balada, essas coisas assim, desativem a aproximação do celular do relógio. Exatamente. Eu acho que é uma dica, relevante. Eu acho que você, por exemplo, se você vai para uma balada, aí você vai usar o cartão de crédito, por exemplo, coloca um limite. No Nubank, né? Vou colocar R$100. Deu R$100, acabou. Pelo menos você já teve o alerta, você viu que você já viu que chegou no seu limite, né? Isso é importante. Por questão de segurança também, né? Além de segurança, tudo, né? Questão de segurança. Mas eu já tive uma experiência de ir e ficando muito feliz e o relógio só aproximava da maquininha. A hora que eu fui ver, não fiquei nada feliz. No outro dia, né? Eu me lembro desse dia, então eu também fui uma vítima desse dia. Meus irmãos. Eu tenho uma mais triste que foi, eu deixei meu cartão cair com a aproximação ligada e eu deixei de economizar R$100 que alguém pagou seu pastel. Pois é. Mesmo? Perdi o cartão. Essas dicas são muito importantes. A gente não falou um pouquinho disso, que são as novas tecnologias. Você tem hoje o celular, o relógio, enfim, Pix, todas essas tecnologias à sua disposição, que é muito fácil. Eu cheguei meu celular ali perto, paguei a conta. Ou os cartões hoje, que todos têm aproximação, você aproxima e pagou. Mas também é um risco, né? Em baladas, festa, um lugar que você tá indo assim, foi comer um pastel, né, lá perto lá de casa, o cartão caiu no chão, o Igor, né, alguém pegou o cartão e passou R$100 lá, e, enfim, e ele não recupera. E outra coisa também é conferir. As pessoas, hoje, assim, você pensa, eu olho a notificação no celular, mas às vezes você tá num lugar que o celular tá no bolso, e você passa o cartão ali, aproximou, foi embora, né? Isso acontece muito, você tá, tipo assim, sei lá, numa praia ou em algum lugar assim, né, numa cidade mais turística, e o pessoal, às vezes, né, com maldade, passa um pouquinho a mais, ou, enfim, comprei uma caipirinha. Aí vai passar, sei lá, 25, o cara passa 50, e você não viu. Na hora você passou, aproximou, né? Então é sempre bom também, outra dica muito importante, você conferir ali. Mesmo que, se a pessoa fala, débito, crédito, não, tá, beleza, aproximação. Precisa da sua via? Precisa da sua via? Não. A maioria das pessoas fala não, é automático, não. Eu falo não, mas eu falo não a hora que eu olho. A moça, eu olho assim, R$20. Não quero não, obrigado. Então é uma dica muito importante também, você conferir se realmente ali naquele momento... Dica de economia que eu aprendi, não seja um trouxa que nem eu fui e perdi meu dinheiro. Né? Então, tire a aproximação. Pessoal, a gente tentou ter um papo bastante distraído sobre um assunto que é muito sério. A gente sabe que falar sobre dinheiro é, em geral, um tabu. Isso é errado. Muitas pessoas que estudam o Brasil, nossa sociedade e tal, entendem que a gente tem isso como um costume e que isso até nos limita como sociedade para evoluir, progredir em questões financeiras. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar quebrar. Esse Extracapitular Podcast foi uma tentativa nesse sentido, de trazer esse assunto de uma forma bem descontraída mesmo. Faço de novo a exortação, né, de que vocês levem isso para o meio, para o grupo de amigos de vocês, para o capítulo, para o seu colégio e tal. Conversem sobre isso, vamos falar sobre dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos usar o dinheiro, mas de uma maneira consciente, com segurança, sem meter os pés pelas mãos, enfim. É isso aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e fiquem ligados aí nos próximos episódios do Extracapitular Podcast. Igor Ritter.
A Itaipava é mais barato. Tchau, obrigado. Não acredito que você falou isso. Mentira, eu não tomo isso não, tá? Nem cerveja você bebe, velho. Não, mas eu sei que a Itaipava sai mais barato que você tomar Heineken. Ah, não, mas... Economia, pô. Mas e a qualidade ou a quantidade? Pois é, né? E a saúde, né? E a saúde. Seu estômago agradece. Mas é isso, tchau, obrigado, pessoal. Valeu. Bem, já encerra o nosso podcast de hoje. Além de todas essas dicas que a gente deixou aqui hoje, estude um pouquinho, acesse ali no YouTube, Educação Financeira, pesquise no Google, monte o seu método ali de, eu vou anotar no bloco de notas, eu vou baixar um aplicativo, vou criar uma planilha, eu vou usar mais cartão de crédito, vou usar menos, mas lembre das dicas básicas, né? Ter uma poupança, guardar um fundo de reserva, pagar primeiro as suas dívidas, né? Recebeu, pague suas dívidas, né? Mantenha em dia, o score do Serasa agradece. Mantenha suas dívidas em dia e depois se divirta, né? Ali, que a gente precisa se divertir com moderação, desative a aproximação. Obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, e mais uma vez obrigado ao Estúdio Leste, né? Pesquise lá no Instagram, estúdio.leste, essa estrutura aqui maravilhosa que nos atende, e deixe o seu recadinho lá no nosso Instagram, @DemoleiAlumniBrasil. Está encerrada essa transmissão.